Fala aí, Denise. O som tá bom? Tô falando pro pessoal aqui que vai assistir depois que... Não, não tá não. Eu tô no fone. Tira o fone. Tirei o fone. Vou tirar o fone. Melhorou? Dá um retorno aí, Denise. Oi? Alô, Denise? Melhorou o som? Então, a gente... Denise, melhorou o som aí? Então, a gente está explicando que a gente não pode fazer a live de onde a gente faz hoje, e faz sempre, e os estudos à noite, porque eu não tive tempo de ir para lá. E aí eu tive que arrumar um cantinho aqui no serviço, então não tem Wi-Fi. Toda hora pode tocar o celular, mas eu vou tentar desligar aqui. E aí, você que vai ver depois, assistir quando você tiver um tempo, então você fique sabendo que é por causa disso. A nossa palavra de hoje é uma palavra de despertamento, uma palavra muito forte, de como a gente viver as bênçãos do Senhor nesse tempo de pandemia. Eu me inspirei nessa palavra
uma palavra de mais de 30 anos atrás, do reverendo Caio Fábio, nos tempos áureos dele, de mensageiro, de pregador, né? Hoje ele é apenas um grande pregador, grande pensador, né? Muitos o têm apenas hoje como um grande pensador, mas nos seus tempos áureos de pregador eram assim palavras muito profundas. E eu comecei a ler esse texto dele e eu fiquei impressionado como esse texto é atual. E eu quero então usar algumas palavras dele, porque esse texto vai nos ensinar como viver debaixo da bênção do Senhor nesse tempo difícil de pandemia. Quando você puxa no Google, você tem esse texto dele aí fácil, um texto de 30 anos atrás, que é As 4 Maldições de Malaquias. E eu fiquei impressionado com a atualidade desse texto, porque o povo está voltando do cativeiro, 70 anos depois. Eles pensavam que ia ser coisa rápida, mas foi uma coisa demorada. E quando eles voltam, eles voltam com algumas coisas que estavam atrapalhando de viverem a bênção do Senhor na plenitude, como por exemplo um culto mecânico, como por exemplo a falta de gratidão ao Senhor, como por exemplo serem ministrados por qualquer pessoa que eles não conheciam. E por último, eles estavam em conflito constante dentro dos seus lares nessa volta da pandemia. E como resultado disso, eles estavam vivendo sob maldição. E eu encontrei uma semelhança entre o tempo de Malaquias, esse tempo que a gente está vivendo hoje, e o texto do Caio, porque a gente pensou que a pandemia ia ser rápida e ela não foi, agora que está acabando, né? E a gente está começando a viver um tempo pós-pandêmico. E como a gente vai viver esse novo tempo? Qual o segredo para viver debaixo das bênçãos do Senhor nesse novo tempo? E não sob as maldições do dia a dia. Malaquias, ele profetiza então numa época de extrema indiferença do povo em relação a Deus e as coisas de Deus, em relação ao tempo, em relação às coisas do Senhor. E ele começa o texto de Malaquias, capítulo 1, logo no começo ele diz assim: vocês são o povo que eu amo. E vocês me perguntam: em que tu nos ama? Em que tu nos ama? Olha o nível de indiferença que esse povo estava, esqueceu que o Senhor os amava. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, irmãs, é que o Senhor as ama de uma forma incondicional, tremenda. Não esqueça disso jamais. Do amanhecer ao pôr do sol, aconteça o que acontecer, o Senhor as ama. Como é bom ouvir isso logo pela manhã e ter essa certeza, porque logo no começo do livro de Malaquias, o Senhor faz questão de dizer que ama aquele povo e que eles não podiam esquecer disso. E porque o Senhor os amava, iria corrigi-los para que eles vivessem a sua bênção. Não é uma profecia muito longa, são 4 capítulos, mas tem 4 afirmações fortíssimas nesse texto, que o Caio, o Fábio, na época, ele enfatizou. E eu sei que o Senhor vai falar com você. Eu espero que Ele fale com você que está acanhada nesse tempo de se posicionar, de se comportar. Como que eu vou me comportar depois nessa volta da pandemia? Né? Como que eu vou me comportar na igreja? Como que eu vou me comportar no dia a dia? Como que eu vou me comportar com as minhas finanças nesse tempo tão difícil? Então ele tem a ver com você que cresceu na igreja. Ele tem a ver com você que se converteu na época da pandemia. Quem sabe alguém vai ouvir essa live depois, ou está ouvindo já e se converteu na época da pandemia, ou foi para a igreja por causa da pandemia, no sentido de evangelho, né? Porque as igrejas estavam fechadas. Tem a ver com você que é líder da igreja, com você que é a esposa de líder, enfim, tem a ver com você. E Deus, ele se dirige primeiramente, diretamente ao povo.
povo que falava que era povo dele, que cantava, que adorava, né? Que diz que se reúne como povo. E ele profere aqui 4 maldições seríssimas que pode alcançar qualquer pessoa. Porque algumas maldições, o Caio vai dizer no texto, que você renuncia dizendo apenas eu não quero isso, está repreendido em nome de Jesus. Mas algumas maldições, Paz do Senhor da Silene, algumas maldições que a gente não quebra apenas com oração de renúncia. Algumas maldições têm que ter atitudes nossas. E a primeira maldição que o texto vai mostrar para a gente está no capítulo 1, que é um culto sem alma, um culto sem paixão, um culto sem verdade, um culto sem vida, um culto sem vibração. Quando a gente cultua o Senhor dessa forma, a gente corre o risco de ficar debaixo de maldição. Capítulo 1, versículo 14 de Malaquias diz assim: maldito seja o enganador, que tendo um macho no seu rebanho, permite e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei. Ele não diz que é rei, que é grande rei. Diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Como que era o culto, a adoração naquela época, você sabe, né? Eu pegava um animal perfeito, sem mancha, sem mácula, levava para sacrificar, colocava a mão na cabeça do animal e dizia: esse animal vai morrer por mim, pelos meus pecados. Isso era com o coração contrito, com o coração muito fervoroso. Alguém está morrendo no meu lugar, eu adoro ao Senhor por isso, e aqui está a minha oferta, o meu sacrifício. Isso era carregado de sentimento, de sentido, de paixão, nada mecanizado. Mas o tempo passou, desde a época de Isaías e depois na volta do cativeiro, o povo começou a fazer isso de forma mecânica, sem sentido, sem sentimento. E ao ponto de pegar até animais defeituosos e levarem para serem sacrificados, um sacrifício com defeito. E Deus diz: maldito é aquele que, podendo trazer alguma coisa limpa, pura, traz ao contrário um sacrifício torto, defeituoso. Maldito aquele que brinca de cultuar. A gente corre um risco muito sério, irmão, nessa volta da pandemia, em que a gente ficou com as igrejas fechadas e algumas ficaram abertas, outras não, outras começaram a cultuar com poucos membros, mas tinha espaço, e a gente está voltando agora. Aquelas que são lotadas tem que ter o espaçamento, né? O distanciamento social, melhor dizendo. Mas a gente cultuou muito por outras vias, e nessas outras vias, televisão, internet, a gente corria o risco de estar cultuando ali na frente do celular, mas fazendo isso, fazendo aquilo outro, e às vezes não se entregava de corpo e alma. E a gente pode correr esse risco nessa volta, de não fazer aquele culto totalmente entregue ao Senhor. Ele diz no texto: maldito aquele que se aproxima de mim, como se estivesse aproximando de qualquer pessoa. Quando se aproximar de mim, traga o melhor. Então, minha querida, eu queria incentivar você, nessa época de pós-pandemia, de volta aos cultos. Não faça nada naquela casa que a gente chama de casa do Senhor, de qualquer forma, como se fosse algo comum. Não torne o especial, o espiritual, como se algo fosse comum. Quando você for limpar um banco, irmã, limpe aquele banco, dizendo assim: quem vai sentar nesse banco vai ouvir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai penetrar nele como uma espada de 2 gumes, vai atingir a alma, o espírito, dividir juntas e medulas, e vai transformá-lo pelo poder de Deus. Quando você for cantar, cante ao Senhor, adorando aquele que recebe a adoração dos querubins e dos serafins, que dizem 24 horas: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quando você pegar a palavra, seja uma devocional ou seja uma mensagem inteira, jamais fale uma palavra no microfone como se fosse uma palavra comum. Se prepare antes de falar, estude, separe, ore, se entregue,
perca tempo estudando a palavra, para quando você apresentar ao Senhor, nesse novo tempo pós-pandêmico, algo na casa dele, seja algo verdadeiramente especial, limpo, puro, preparado com amor e com carinho. Não faça nada comum na casa do Senhor, para que Ele possa transformar esse culto em bênção na sua vida. Ele não aceita um culto que não é o melhor. Ele não aceita um culto marcado pela falta de entusiasmo diante da pessoa que Ele é. Ele vai dizer no texto que quando a gente faz um culto assim, Ele fala: que cansativo estar aqui com vocês. O verso 11 do capítulo 1 vai dizer assim: olha só como é sério e atual esse texto do Caio Fábio e de Malaquias. Ele diz assim: grande é o meu nome entre as nações, em toda parte, ou seja, no mundo todo da época, me é trazidas ofertas puras. Malaquias está dizendo que o Senhor era tão grande, tão terrível entre as nações, que as outras nações, como foi o exemplo de Naamã, trazia ao Senhor ofertas puras. E o povo de Israel, o que estava fazendo naquela época? Eu tenho acompanhado agora aí uma polêmica, dos cantores, porque tem alguns cantores gospel dizendo que outros cantores não podem fazer uma participação evangélica no show de um cantor do mundo, e que o cantor do mundo não pode pegar um hino para cantar. Olha só que nível de discussão nós chegamos no meio evangélico. E o que eu tenho reparado, irmãos, é que alguns evangélicos, alguns cantores seculares, quando cantam determinados hinos, eles cantam com um temor e um tremor. Alguns, tá? Não estou falando todos, mas alguns. E eles falam, e você sente algo diferente naquele local, e eles falam assim: eu me preparei muito para cantar isso, porque me veio um temor muito forte na hora que eu estava fazendo o ensaio. Ao ponto que a gente vê às vezes um cantor evangélico cantando para o Senhor como se estivesse cantando para qualquer pessoa. E um tipo de culto desse traz maldição ao invés de bênção. Maldito seja o enganador que, tendo um macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o Senhor dos exércitos e terrível é o meu nome. E o Caio vai dizer, repare, mais de 30 anos atrás, que o resultado de ficar acostumado com um culto assim, mecânico, não traz alma, não traz paixão. Um culto que não encontra o melhor de si para entregar para o Senhor, que não se derrama na presença do Senhor. O resultado disso são pessoas com a alma amarga, infelizes, tristes, que só externalizam algo, mas o seu interior está vazio. E nesse sentido eu quero dizer uma coisa, irmãos: há milhares e milhares de pessoas hoje no Brasil carregando essa maldição de uma alma morta, de uma alma infeliz, de uma alma parada, adoecida, insensível, porque não estão celebrando a Deus do fundo do seu coração. Deus requer o melhor de nós, irmãs. Então, nessa volta, eu quero fazer um apelo. Meu pastor ele tem me ensinado que o templo ele não é essencial, mas ele é muito importante. Muito importante. Então, quando você entrar no templo para cultuar o Senhor nessa volta, você que ficou muito tempo sem poder ir, sem poder participar, ou participava com as limitações, e agora a gente está podendo entrar e participar. Quando você entrar, entre verdadeiramente com o Salmo 122 na mente, no coração, como aqueles viajantes cantavam, enfrentavam 4 dias de chuva, de sol, de animais ferozes, de ladrões, de perigo, mas eles iam cantando: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eles iam com a expectativa que verdadeiramente ia ser um encontro entre Deus e o seu povo, e as coisas iam acontecer naquele lugar, e o amor de Deus seria derramado, a Shekinah de Deus seria derramada.
Então, nessa volta aos tempos, voltemos como aqueles que sonham, com a expectativa de entregar o melhor ao nosso Deus. E eu tenho certeza que as bênçãos advindas do céu serão derramadas de qualquer culto que nos reunimos entre 2 ou 3. Ele ali estará e se fará presente e transformará aquele lugar. Quer ter a bênção do Senhor nessa volta aos cultos? Ofereça o melhor para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Suba a Jerusalém, seja depois de um dia cansativo ou não, seja com problemas ou não, com dificuldades ou não, mas suba a Jerusalém com uma voz saindo do seu coração. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Suba dizendo: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, porque Ele merece o nosso melhor. Aleluia. A segunda maldição que o texto vai dizer aqui em Malaquias, e ele é muito sério e muito atual, nos fala sobre a maldição das bênçãos dos falsos sacerdotes. Capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Porque nessa pandemia, queridos, a gente, por estar impossibilitado de ter os cultos nas igrejas, a gente acabou ouvindo muita gente, não foi verdade? Eu, você, todos nós, a gente ouviu gente que a gente nem conhecia, gente que a gente conheceu na pandemia através das redes. Ouviu uma frase, alguém mandou um texto, alguém mandou um link, você abriu, começou a ouvir aquela pessoa, eu ouvi outro, enfim, gente que você não conhece, não sabe quem é, nunca ouviu falar. E essas pessoas começaram a ministrar sobre a sua vida. Um monte de coach, um monte de líder disso, líder daquilo. Gente que você não sabia quem era, ainda não sabe quem é. Mas através das redes, eles começaram a ministrar sobre a sua vida. Quem são? Como vivem? O que fazem? Você os conhece? Olha o que diz o texto de Malaquias. Agora, ó sacerdotes, para vós outros, é esse mandamento. A primeira maldição ele falou em relação ao povo e o culto. Agora ele fala com os sacerdotes. Agora, sacerdotes, para vós outros, esse mandamento: se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração da honra no meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, irmãos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Essa palavra é muito séria, essa palavra é muito atual, a respeito do sacerdote da casa de Deus, do líder do povo. E também uma palavra para a gente, com relação a de quem é que você recebe as bênçãos? Quem põe a mão sobre você? Que tipo de gente, que tipo de vida leva aqueles que estão invocando as bênçãos sobre a sua vida? Isso porque a palavra de Deus está dizendo aqui que Ele transforma a bênção sacerdotal em maldição quando o sacerdote é infiel para com o Senhor. Ele diz assim no versículo 8 do capítulo 2: Mas vós vos tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Veja bem o que eu estou dizendo, irmã, isso é muito sério. Quando o sacerdote não instrui o que é certo, quando o sacerdote abomina, quando o sacerdote não abomina o que é errado, quando o sacerdote não oferta de maneira justa, o Senhor está falando aqui que Ele transforma a bênção desse sacerdote em maldição. Isso não seria tão sério se estivesse numa revista. Não seria tão sério se estivesse apenas num texto antigo do Caio. Mas isso é sério porque está na palavra de Deus.
Ele diz que se o sacerdote não estiver vivendo com integridade na presença dele, a bênção do sacerdote sobre ti não é bênção, é maldição. Quando ele diz que tu vai ser fértil, tu não vai ser fértil. Quando ele diz que tu vai prosperar, você não vai prosperar. Quando ele diz que você vai ser curada, você não vai ser curada. De quem é que nós recebemos as bênçãos? De quem nós estamos ouvindo a palavra nesse tempo de pandemia, abrindo a rede, escutando qualquer um? Nessa volta da pandemia, não se iluda. Permaneça na direção e na orientação daquele que o Senhor escolheu para pastorear a sua vida, naquele lugar que Ele te plantou, que fez você criar raiz. Lá tem alguém capacitado, ungido, separado pelo Senhor para colocar a mão sobre a sua cabeça, para orar por você, para ministrar sobre a sua vida. É humano, é falho, mas é alguém que você conhece, alguém que convive com você, alguém que você sabe a história, é o seu pastor, que paga o preço por você, que ora por você, que tem você em alta conta e te chama de filha na fé. É desse que você tem que receber a bênção e a instrução na palavra, não é de qualquer um que você não conhece. Você está entendendo, irmã? Você está entendendo como é sério isso? A gente sai ouvindo por aí afora qualquer um a esmo, quando Deus colocou um e orientou um e te plantou naquele lugar, sob a orientação de alguém, para dele você receber a orientação e a palavra. Orientemos sim, ouviremos sim, mas temos que reter o que é bom e ter cuidado com aquele que ministra sobre a nossa vida. Porque se for alguém mal intencionado, até a bênção desse sacerdote, diz a palavra do Senhor em Malaquias, é transformada em maldição. O Senhor colocou alguém sobre a sua vida, é o seu líder, é humano, pode falhar algumas vezes, pode, mas é alguém que o Senhor plantou ao lado da onde plantou você também, e lá tem raízes para que você cresça na palavra. Eu espero que você esteja entendendo o que o Senhor está falando com você hoje. Há uma terceira maldição, e essa aqui é a mais atual de todas, é aquela que resulta de um coração ingrato, aquele coração que não é generoso. No capítulo 1, Deus fala assim, eu amo vocês. E o povo pergunta, em que tu nos ama? Agora no capítulo 3, ele fala assim, vocês me roubam? E eles falam não. Mas Deus diz, vocês me roubam. Vocês me roubam nos dízimos e nos tributos. Em outras traduções, nas ofertas. Irmãs, a gente vive num país hoje carregado pela recessão. Como está difícil. Todas sabemos, né? Todos sabemos como está difícil. A gente não vai entrar aqui numa discussão se a culpa é alguém fazendo ficar difícil para prejudicar o governo ou se é incompetência do governo. Eu não estou aqui para falar isso. Eu estou aqui para constatar um fato que você sabe. A gente está vivendo uma recessão pós-pandêmica, né? A conta do Fica em Casa chegou. Repito, não podemos dizer aqui, afirmar, nem a hora para isso, nem momento para isso, se isso é culpa de alguém que fez isso para prejudicar o governo ou se é culpa de incompetência do governo. Mas o fato é, estamos numa recessão. Gasolina R$7, arroz já bateu 30, 40, agora está caindo. Carne, cara, tudo caro, desemprego está aí, está muito difícil, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É uma época de escassez, é uma época de recessão. Agora, imagina você viver, olha que texto atual, imagina você viver essa recessão que a gente está vivendo. Já é difícil, ainda mais vivê-la sob a maldição de não ter um coração grato e generoso ao Senhor. Aí é o inferno. Você está entendendo? Quando a gente passa por essa recessão, por esse momento difícil, sobre a bênção do Senhor, advinda da nossa fidelidade e gratidão, a gente passa.
porque eu já vi um justo, jamais vi um justo mendigar o pão. A gente passa porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Agora, quando você encara uma recessão dessa que o Brasil está encarando e ainda fica debaixo da maldição de não ter uma vida grata e fiel ao Senhor nas contribuições, aí a maldição vem forte sobre as nossas vidas. Aí ela vem forte. A palavra do Senhor, ela não brinca a esse respeito. Ela diz que o que Deus dá para você, você tem que devolver para Ele. A gente sabe que há muita gente por aí reunindo multidões para extorquir dinheiro, para roubar dinheiro, para esvaziar o bolso do cristão. Mas não é o caso do lugar onde você está. Você está num lugar sério. Você está num lugar que se prega a palavra de Deus. Você está num lugar que você conhece o seu líder, um lugar do Senhor. Senão você não estava lá, concorda comigo? Se você está lá é porque você conhece. Se você está lá é porque você sabe que é um lugar sério. Se você está lá, você sabe que é um lugar onde se anuncia a palavra de Deus com respeito, tremor e temor. Então, se você está nesse lugar, em nome de Jesus, cumpra a palavra de Deus, porque isso é inegociável. É parte fundamental, essencial, importante da sua relação com Deus, a sua demonstração de gratidão e de fidelidade para com Ele e para com a obra dele. E aí a bênção do Senhor virá sobre vocês. No que vocês me roubam, vocês me roubam, e por isso com maldição vos serão amaldiçoados. E aí a pessoa pode ter uma conta recheada no banco, irmãs, mas pode não ser próspera. Pode ter uma conta recheada no banco, mas não ter uma casa equilibrada. Pode ter uma conta recheada no banco, mas uma família não estruturada. Deus diz: fazei prova de mim. Quer viver a bênção do Senhor nesse tempo pandêmico? Cultue a Ele como você nunca cultuou. Faça de cada culto um momento especial, um momento sagrado, único, espiritual. Quer viver sob a bênção do Senhor? Não deixe quem você não conhece, não tem relacionamento, não tem relação, você ainda não conhece, abençoar a sua vida de qualquer jeito, porque essa bênção pode se transformar em maldição. Quer viver a bênção do Senhor mesmo nesse tempo de recessão, nesse tempo difícil, onde está faltando tudo? Seja fiel ao Senhor nas contribuições, no tempo, na dedicação, porque pode faltar tudo, mas o Senhor não te faltará. E a quarta maldição que aparece aqui nesse texto é a maldição de uma família vivendo sem amor. Nessa época da pandemia, isso ficou muito evidente. Não é verdade? A violência doméstica, ela foi lá para cima. As pessoas perderam um tempo precioso que poderiam aproveitar dentro de casa para se relacionar, para comungar, para fortalecer os laços. Elas desperdiçaram o tempo, se sufocaram. Grande parte das pessoas, das famílias brasileiras, entraram em conflito, se machucaram, se violentaram, falaram coisas horríveis um para o outro, machucaram corações. Adolescentes viveram um tempo terrível, não podiam ir para fora, não podiam ir para as baladas, não podiam ir para as festas, não podiam ir para a escola, ficaram dentro de casa, energia reprimida, uma energia que não podiam soltar. E aí foram acumulando, e quando explodiam de vez. Os jovens também não podiam sair à noite. Todo mundo num espaço que não costumavam viver muito mais junto, porque cada um no seu canto, cada um resolvendo o seu problema, cada um comendo num lugar. De repente tiveram que ir para dentro de casa. E esse tempo que era para ser aproveitado de forma assim muito boa, em muitos lares, eles acabaram gerando confrontos,
coisas terríveis, separações. E essas famílias acabaram ficando debaixo de maldição. No capítulo 4, Malaquias, no versículo 6, diz que o Senhor ia enviar um profeta, e o profeta iria converter o coração dos pais aos filhos. Para quê? Se você ler o texto lá depois, ele vai falar assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não fira a terra com maldição. Essa quarta maldição, irmãos, ela habitou dezenas, centenas de famílias no Brasil nessa pandemia. Nesse exato momento que a gente está falando aqui, há famílias inteiras atingidas por essa maldição. E essa maldição que está sobre a nossa nação tem muito a ver com a maldição desgraçada das famílias. Porque tudo começa na família, tudo começa nos lares. E aí, o Caio ele vai dizer o seguinte, ouça com atenção. Isso são palavras dele há 30 anos atrás. Pais gelados criam filhos sem emoções. Pais estúpidos criam filhos fracos ou violentos. Pais adúlteros criam filhos sexualmente deformados. Pais ausentes ou indiferentes criam filhos com forte tendência homossexual. Pais bêbados quase sempre criam filhos que se tornam inseguros. Pais mentirosos quase sempre criam filhos sem caráter. Pais preguiçosos criam filhos irresponsáveis, sem futuro. Eu não sei como é que está a sua casa hoje, minha irmã, nesse período pós-pandêmico. Talvez você tenha passado por esse período de maldição. Talvez esposo e esposa se trancaram um para o outro nesse período. Talvez vocês se manifestaram indiferentes um ao outro, paralisaram-se, se fecharam, incapazes de se abrir um para o outro. O diálogo cessou, a memória antiga passada parou, e por causa disso vocês podem estar debaixo de maldição. Quando eu falo assim, eu não estou falando essas coisas banais que a gente vê no evangelho aí da prosperidade, não. Quando eu digo debaixo de maldição é porque a bênção parou de jorrar. A bênção parou de jorrar por quê? Porque há conflito, porque há confronto. Talvez, repito, a paralisação das relações foi estabelecida na sua casa, a indiferença, se fecharam uns para os outros, e aí a bênção do Senhor parou de jorrar. Há muitas famílias vivendo debaixo dessa maldição, de dores, porque não aprenderam a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, das mulheres aos esposos, dos esposos às esposas. A grande questão é como que se reverte essas maldições nesse tempo pós-pandêmico, de volta aos cultos, de volta a casa, por mais paradoxo que se pareça. A maldição das bênçãos dos falsos sacerdotes, você acaba ouvindo aquele que Deus colocou para pastorear a sua vida e vivendo verdadeiramente uma instrução da palavra de Deus. O que você tem que fazer e dizer? Daqui para frente eu não vou ouvir qualquer um que eu não conheço. Só porque abriu a boca, tem uma oratória bonitinha, eu vou deixar ministrar sobre a minha vida e receber a benção dele. Não. Conheça a vida. Há muita gente aí quebrada, desgraçada, porque recebeu instrução errada, seguiu orientação errada, recebeu a bênção de um sacerdote falso. E a palavra de Deus diz que a bênção desse sacerdote será sempre maldição. Você quebra isso voltando o seu coração para a palavra de Deus. A bênção da ingratidão, a maldição da ingratidão, você vence
com generosidade, sabendo dar de novo. Não é a quantidade, mas é aquilo que está no seu coração com alegria. Porque além dessa recessão que está aí, a gente viver debaixo de uma maldição, por causa de uma mão fechada, irmão, não dá. Quebra isso em nome de Jesus. Prove a Deus. O Senhor diz: trazei a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E me provai nisso, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre a sua vida bênção sem medida. Esse bicho aí que está comendo a economia, destruindo a sua conta bancária, arruinando a sua vida, adoecendo o seu corpo, dando prejuízo aos seus negócios. Deus diz: eu vou repreender e vou te abençoar no dia que você aprender a ser generoso para com as minhas coisas. Traga o que é meu, cuide do que é meu, e eu vou cuidar daquilo que é seu. Hoje a gente não tem desculpa, porque todo mundo pode contribuir com algo para o Senhor. Israel, nessa forma de culto, Israel tinha 6 sacrifícios que eles faziam. 6, irmãos. Sacrifício de holocausto, sacrifício do dia do perdão, sacrifício de ofertas pacíficas, e tinha a oferta de gratidão. A oferta de gratidão, sabe o que era? Era um bolo de farinha. Ou seja, qualquer um, por mais humilde que fosse, até a viúva, poderia fazer um bolo de farinha e dedicar ao Senhor. Então, qualquer um pode ter o coração grato e agradecer ao Senhor. Faça isso, e Ele diz que Ele vai abrir as janelas dos céus. Fazei prova de mim. Por último, a maldição na família, a gente vence com a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos esposos às esposas, das esposas aos seus maridos. Quantos filhos estão rebeldes, quebrados, que preferem a rua hoje do que a sua casa, porque a casa virou um inferno. Se nós convertermos os nossos corações aos filhos, o Senhor vai fazer os nossos filhos olharem para a nossa casa como o melhor lugar do mundo. E essas maldições que estão rebentando as famílias, até as que se dizem de Deus, essas maldições serão abatidas no nome de Jesus. Eu gosto muito da mensagem que eu ouvi esqueci o nome dele agora, mas ele diz, falando sobre a mulher do fluxo de sangue, que 12 anos que estava enferma, e a filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade e morreu. Ele fala, o pregador fala que o Senhor, antes de ressuscitar a filha de Jairo, ele teve que curar, ele curou a mulher adulta, a mulher com fluxo de sangue. E ele vai dizer que essa geração nova jamais será levantada se a geração antiga não for curada. Ele fala que há um processo. Primeiro Jesus curou a mulher que estava 12 anos enferma. Depois ele foi lá levantar a filha de Jairo, que estava morta e tinha 12 anos. Essa geração nova, irmãos, que a gente reclama tanto, que não quer compromisso com Deus, que não quer saber de Deus, que só quer saber do oba-oba, que não se faz crente como antigamente, uma geração morta nos seus pecados e delitos. Eu quero confessar a você que Deus é capaz de levantar essa geração, sim, mas antes Ele quer curar a nossa geração, para que nós convertemos os nossos corações aos filhos, para que a bênção do Senhor seja jorrada na nossa casa. Amém? Você pode começar isso hoje, no nome de Jesus.
a conversão das mulheres aos maridos, sendo humilde com os filhos, abrindo a alma para os pais. Experimenta isso hoje, na direção deles. Dá um passo, um telefonema, um abraço que há muito tempo de repente você não dá, um gesto de carinho. Às vezes eles estão cegos, não estão enxergando o que você está enxergando, que isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. E você vai ser o caminho, você vai ser o canal em que Deus pode quebrar essa maldição. Talvez você não tenha essa maldição no seu núcleo familiar pequeno, mas essa maldição está no seu núcleo familiar maior, na casa da tua irmã, na casa da tua tia, da tua prima, da tua cunhada. E você pode ser o canal, você pode ser o caminho para quebrar toda essa cadeia de maldição com uma palavra, com um telefonema, com um abraço, com um gesto, dizendo: eu estou aqui, conta comigo, eu quero te ouvir. Irmãs, talvez você tenha visto isso no Facebook. Papucaia, essa semana, em um dia, essa semana foi terça-feira, 4 pessoas se enforcaram. 4. 3 tiveram sucesso. Não foram as 4 juntas não, tá? Foram lugares diferentes, em horas diferentes, mas no mesmo dia. 3 tiveram sucesso, 1 sobreviveu. Todos 4. O motivo era depressão, por causa de problemas familiares. Nenhum foi financeiro, foi problema familiar. Muito forte, muito sério. Debaixo de maldição, porque o coração não estava convertido aos seus familiares. E você pode ser o canal que Deus vai usar nessa manhã e nesses dias para quebrar a maldição na sua família, seja ela no núcleo da sua casa menor ou numa forma macro. Deus quer te usar para isso no nome de Jesus, porque o amor de Deus lança fora todo medo e quebra todo jugo no nome de Jesus. Eu digo a você sem medo de errar, que se você fizer isso, a palavra de Deus diz que Ele não vai deixar que a sua casa seja ferida com maldição, mas antes a bênção dEle vai ser jorrada sobre a sua vida e na vida dos seus. Retornai-vos a mim, e eu retornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vivemos em tempo muito difícil, irmãos, mas nós somos capazes de cultuarmos ao Senhor com toda a nossa alma, no nosso coração, e quando fizermos isso, a bênção de Deus vai jorrar naquele lugar. Vivemos tempos difíceis, mas se formos fiéis ao Senhor, com o coração grato, dando a Ele o que é dele, nada faltará na nossa mesa, porque eu fui moço, hoje estou velho, mas jamais vi um justo mendigar o pão e a sua descendência. Vivemos em tempos difíceis, onde a rede social, onde a internet, a televisão ataca a família o tempo todo. Mas se você tiver um coração convertido aos seus filhos, aos seus pais, aos seus esposos, ao seu esposo, a bênção do Senhor estará sempre sobre a sua casa e nenhuma maldição virá sobre a sua vida. Você não me conhece, a maioria de vocês. Aleluia. Você não sabe se não tem intimidade comigo. Mas 2 líderes de vocês têm, que é a Denise e a Regiane. Elas sabem da minha vida. Elas sabem como eu ando, o que eu faço, como eu vivo. Então, nessa manhã, eu me sinto muito à vontade, em nome de Deus e
de Rejane, que me conhece e sabe a minha conduta, para ministrar sobre a vida de vocês, para que o Senhor dê força a vocês. Se alguma maldição dessa tem chegado à casa de vocês e a forma de cultuar de vocês, que isso seja quebrado nessa manhã para a glória de Deus, e que vocês tomem atitude para que vivam uma vida de bênção nesse tempo difícil. Portanto, agora eu quero orar com você, eu quero ministrar sobre a sua vida, e como eu falei, vocês têm líderes que conhecem a minha conduta, por isso eu fico muito à vontade de erguer a minha mão sobre você agora que está me assistindo e pedir a bênção do Pai sobre você nesse tempo difícil. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra ministrada aos nossos corações. Eu quero te pedir agora, Deus, rogar ao Senhor, Pai, que as minhas irmãs, quando entrarem no templo, por mais ocupados e difícil que tenha sido o seu dia, que elas entrem no templo sabendo que é grande e terrível aquele lugar, e aquele lugar não é outro lugar senão a sua casa, e ali as coisas acontecem quando a gente entra com o coração limpo e oferta um sacrifício de louvor limpo ao Senhor. Prepara os nossos corações para o próximo culto, Senhor. Pai querido, abre o nosso bolso, o nosso coração, para que a gente possa viver uma vida de bênção nesse tempo difícil de recessão. E que nessas casas, Senhor, aonde a maldição da discórdia, da indiferença, da petrificação do coração chegou e se estabeleceu, e ninguém fala com ninguém, só fala o necessário, não ri, não brinca, e a maldição se estabeleceu, eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, quebra todo jugo, e que as atitudes aconteçam, e que o Senhor possa lançar fora toda a maldição, e que a bênção do Senhor, que o rio de Deus, do Senhor, que corre nessa live, escorra agora, se desvie e chegue em cada lar, e chegando em cada lar, a tua bênção chegue também. Da autoridade do nome de Jesus, eu abençoo as minhas irmãs que estão assistindo essa live agora e que vão assisti-la, as que vão assistir depois, quando tiverem um tempo. Eu as abençoo no nome poderoso de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Minha querida, que Deus possa ter falado no seu coração hoje. Eu sei que você vai sair daqui dessa live se sentindo abençoada, se sentindo fortificada. Vivemos num mundo maldito hoje, porque ele jaz no maligno, mas sobre você está a bênção do Senhor. Aleluia. Eu não vou calar meus lábios, vou fazer como Isaías, eu vou profetizar que sobre a sua vida nenhuma maldição chegará, mas somente a bênção do Senhor, que ela está sobre você nessa manhã. Receba em nome de Jesus. Fique com Deus, que seja um dia onde Ele manifeste a sua bênção sobre você todo o tempo, porque Ele é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom. Amém e amém.